Deus está fazendo, porque eles reconhecem que precisa do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos estar orando pelas ofertas, pelos dízimos. Nós vamos estar consagrando ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Que o Senhor é digno de toda a honra, o Senhor é digno de toda a glória. Que o Senhor venha, Senhor, receber essas ofertas, esses dízimos, Pai. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada ofertante, cada dizimista, porque o Senhor sabe a necessidade da sua casa, e o Senhor também conhece, Senhor, a necessidade de cada um dos teus filhos, papai. Que o Senhor venha multiplicar a cada oferta, a cada dízimo, aleluia. Multiplica na tua seara, papai. Que o Senhor entra lá na casa de cada um e multiplica as bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, receba, papai, essas ofertas e esses dízimos em nome de Jesus, papai. Que o Senhor já abençoa, Pai. Abençoa a vida do meu pastor Denilson, que vai estar trazendo a mensagem desta noite, porque eu tenho certeza que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que o Senhor quer que nós recebamos do Senhor. Pai, eu não vou, Senhor, pedir para que o Senhor use ele, para que ele venha falar, porque o Senhor já tem usado e já tem falado conosco através dele, papai. Que possamos abrir o nosso coração para receber a tua palavra, que não ficamos dispersos quando o Senhor estiver falando, que cada vírgula, que cada palavra que o Senhor disser através do teu filho, papai, nós possamos receber dentro do nosso coração, papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode ficar à vontade aí, irmãos, pode se assentarem aí. A nossa reflexão hoje, ela está no livro de Jeremias, no capítulo 18. Que bom nós estamos aqui na casa de Deus, poder adorá-lo, poder estar aqui revendo nossos irmãos, né? É uma alegria, irmãos, a gente está aqui. Hoje o tema proposto é na mão de Deus. Diga, na mão de Deus. E o texto base é Jeremias, do capítulo 18, do versículo do 1 ao 6. Eu pedi para o Pedro, viu, Pedro, colocar aqui, tá? Talvez está numa tradução diferente, mas a linguagem, o significado é o mesmo, tá? Jeremias 18 é um texto muito conhecido, viu, irmãos? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos? O tema é na mão de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui esse texto. Ele é um texto do Antigo Testamento, tá? Que foi dirigido a um profeta. Foi dirigido a Jeremias. A palavra do Senhor foi dirigida a um profeta. Um profeta que estava diante de um contexto social, político, espiritual do povo de Israel.
Era um momento crítico, espiritualmente falando, porque, na verdade, o povo de Israel, eles haviam se afastado do Senhor. Eles haviam adorado outros deuses. Eles haviam inclinado seu coração realmente a outras coisas. Haviam se apostatado da fé. Jeremias é um homem que foi levantado para trazer o coração do povo a Deus novamente. Nós sabemos todo o contexto, o pano de fundo, que o povo endureceu mesmo o seu coração em relação a Deus, que Deus permitiu que eles fossem levados cativo, e eles ficaram cativos 70 anos na Babilônia. E foi dentro desse contexto que esse homem aqui, Jeremias, porque a crise dos profetas, irmãos, no Antigo Testamento, era: será que Deus vai fazer? Será que tem jeito? Eu estou pregando a esse povo, mas será que tem jeito? Irmãos, e se a gente pegar vários profetas do Antigo Testamento, tiveram crises, humanamente falando. Eram homens que, a gente tem exemplo de Elias. Elias foi um homem que fez fogo cair do céu, mas de repente o homem que fez fogo cair do céu estava dentro de uma caverna, fugindo, pedindo a morte. A humanidade do profeta manifesta agora. Então nós vemos aqui que se você pegar o capítulo 33, versículo 3, é uma passagem bem conhecida também, que ele estava preso no pátio da guarda. E lá também a palavra de Deus diz que a palavra de Deus veio a Jeremias dizendo: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nós vemos que Deus é o Deus da obra, Deus é o Deus da aliança, Deus é o Deus da promessa, Deus é o Deus que está no governo de todas as coisas. Deus, em sua soberania, Ele governa sobre todos os reinos da terra, amém, irmãos? Porque Ele é Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus? Esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que nós professamos a fé, esse é o Deus que nós aplicamos a nossa confiança, amém? Então, quando eu olho para esse texto, eu queria extrair aqui algumas coisas com vocês, e refletirmos, e meditarmos, e aplicarmos isso em nossa vida, tá? Que eu queria dizer aqui sobre 3 tipos de revelações que nós encontramos aqui nesse texto. 3 tipos de revelações, porque Deus é o Deus que se revela a nós. Toda a Escritura sagrada é Deus se revelando a nós quem Ele é, amém, irmãos? É o Deus se revelando, permitindo ser conhecido. Por isso que Deus, Ele quer ser conhecido, irmão. O coração de Deus é que toda a humanidade conheça a Deus. É que o conhecimento de Deus abrange toda a esfera terrestre. Então, Ele deseja ser conhecido. Portanto, que essa missão era de Israel. Israel tinha a missão de levar o conhecimento de Deus ao mundo, anunciar que Deus é o único e não há outro além dele. Era a missão de Israel. Amém, meus irmãos? E até hoje a igreja tem uma missão, viu, irmãos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, foi batizado, será salvo. Amém? Então, 3 revelações aqui, tá? Eu já disse para vocês o que é a revelação de Deus, né? É o Deus se permitindo ser conhecido, tá? Então a primeira revelação que eu vejo aqui é que a revelação aqui, ela foi pessoal. Porque aqui o texto diz que a palavra
do Senhor, ela veio a Jeremias. Ela veio quem? Ao profeta. Ela não veio de início ao povo. Ela veio ao profeta. Até de vez em quando você vê as pessoas aí falando: essa noite eu tive uma visão. E às vezes a visão é para ele. Essa noite eu tive uma revelação. E às vezes ele vai na internet, até compartilha com as pessoas. Mas às vezes a revelação não é para o mundo. Às vezes a revelação não é para a igreja. Às vezes a revelação é para ele. É pessoal. Às vezes o sonho é pessoal. É para você a revelação. E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender isso aqui. Então a palavra aqui, irmãos, ela veio a Jeremias. A revelação, ela foi pessoal. Deus visitou Jeremias. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza aqui que em algum momento da sua vida você foi visitado por Deus. Em algum momento da sua vida, Ele veio ao teu encontro e Ele falou ao teu coração. Eu acredito aqui que todos tenham tido essa experiência, irmãos. De você estar ali, de repente, numa situação, e Ele vem, e Ele ministra o teu coração. E Ele diz ao nosso coração, às vezes você está numa situação difícil, aí você sente aquela voz ecoar dentro de você: ei, ainda não é o fim. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, irmãos. E a minha oração aqui é que, se você ainda não teve essa visitação de Deus, irmãos, que você possa ter essa experiência de algum momento da sua vida, você realmente ter essa revelação pessoal, irmãos, a visitação do Deus Todo-Poderoso falando ao teu coração. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus. A palavra veio, foi uma revelação pessoal. Jeremias, é eu e você, Jeremias. É eu e você, né? Tive ali o Fernandes, que trabalha no caminhão, né, Fernandes? Dirigindo aquele caminhãozão, e de repente você sente aquela brisa entrar dentro daquele caminhão, e a voz começa a ecoar no teu coração. Irmãos? Os irmãos trabalham aqui na empresa, né? Os irmãos do lar, você está lá lavando a roupa, aquela voz vem, irmãos. Sabe, uma experiência pessoal. Deus se revela a nós, irmãos, de várias maneiras. Amém? Eu até me lembro, muitos anos atrás, como que Deus fala através das coisas simples. Eu estava num sítio ali, e eu fui jogar um lixo, e tinha um barranco, lá embaixo era a linha do trem. E eu fui jogar uns galhos lá embaixo, assim, né, no barranco ali. E aí tinha uma galinha com um monte de pintinho, sabe? E aquela galinha estava ali com seus pintinhos, e quando eu me aproximei dela, os pintinhos se sentiram ameaçados. E eles meio que dispersaram assim da galinha e ficaram ali. Piu, 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 tá, tá. Irmãos, eu só lembro que eu olhei para a galinha fez assim, ó, ela abriu as asas. Ela abriu as asas, duas assim, ó. Aquele sinal de defesa, sabe? E olhando para mim assim, quem chega perto da galinha quando ela está assim, irmão? Eu só sei que ela abriu as duas asas assim, irmão. Os pintinhos correu debaixo das asas dela, ela fez assim, ó, ela cobriu. Você nem malemar, você viu os pintinhos. Ela cobriu, ela ficou ali assim, ó, sabe, em estado de defesa e de ataque também. Chega perto uma hora dessa. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, irmãos? Toda vez que você estiver em perigo, corra para a minha presença. E aí o Espírito Santo me fez lembrar do Salmo 91. Sabe, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, aquilo me arrepiei assim, eu senti Deus ali, irmãos.
É algo maravilhoso, irmão. Você pode aplaudir a Jesus. É a presença de Deus, é a visitação de Deus, é Deus ministrando ao nosso coração, é a revelação pessoal. Segundo aqui, irmãos, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Segunda revelação aqui, a revelação ela foi didática. Primeiro, a revelação foi pessoal. Segundo, a revelação ela foi didática. Por que didática, irmãos? Porque, olha só, Deus vem, a palavra do Senhor vem a Jeremias dizendo para ele: olha, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu farei com que você ouça a minha palavra. Então, levanta, Jeremias. Irmão, Deus não podia falar com ele ali? Já fala tudo aqui, Deus. Não, mas Jeremias, é como se Deus chegasse assim: Jeremias, olha, eu tenho algo para te mostrar. Jeremias, eu tenho algo para ministrar no teu coração, Jeremias. Eu tenho algo para mostrar no teu coração, Jeremias. E irmãos, e trazendo isso aqui para uma aplicação prática, querido, guarda essa palavra no teu coração nessa noite e saia daqui edificado em nome de Jesus, irmãos. Às vezes, Deus, ele vai criar ambientes. Às vezes Deus vai preparar ambientes para Ele falar conosco. Às vezes Deus vai preparar circunstância, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, irmãos. Irmãos, para Deus falar com Jeremias, não precisava ir em casa de oleiro, não. Não, fala aqui mesmo, Deus, aqui casa de oleiro, eu vou sair do meu conforto. Hoje eu trabalhei o dia inteiro. Eu vou ter que ir lá para... Mano, mas a palavra de Deus veio: olha, Jeremias, levanta e vai, desce lá à casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Lá você vai ouvir a revelação que eu tenho para te entregar. Então, olha a didática de Deus. Olha a didática, a visão, o propósito de Deus de revelar algo a Jeremias, mas propor um ambiente para que Jeremias se deslocasse do lugar onde você está, onde ele estava. E às vezes, irmão, guarde isso aqui, fazendo uma aplicação. Irmão, vai ter momento que você vai ter que deslocar. Guarde isso aqui, tem momentos que você vai ter que deslocar de certa situação. Tem momentos que você vai ter que deslocar de um meio para outro, para Deus revelar o que Ele tem para o teu coração, irmãos. Às vezes você vai ter que sair de um meio, de uma circunstância, de uma situação, para Deus revelar o que Ele tem para o teu coração. Jeremias, levanta e desce, sai daí, porque eu tenho algo para mostrar para você. Eu tenho algo para mostrar para você, Jeremias. Então eu vejo que a revelação aqui, ela foi didática, amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus? Eu sei que nosso Deus, em sua soberania, eu estou trabalhando aqui esse texto, mas, irmãos, Deus, Ele tem várias maneiras de falar conosco, entendeu? Eu já vi situações aqui, sim, que Deus permitiu a dor. Deus permitiu a dor. Às vezes Deus permitiu as portas se fechar. Eu me lembro até de um livro, né? Eu li um livro de um pastor. Nesse livro tinha um testemunho de um pastor que... Aquele pastor ficou meio relaxadão, não orava mais. Começou a levar a sua vida espiritual meio relaxada. Aí ele estava no ônibus, viajando de uma cidade para outra, num trem. Irmãos, e o livro falava, o testemunho daquele pastor, que o trem, ele tombou. O trem tombou.
E aquele homem, ele estava dormindo dentro do trem. Quando o trem tombou, ele acordou de joelho e pedindo: Deus, tenha misericórdia de mim, me salva, não me permita eu morrer e tal. Sabe o que o Espírito Santo falou no coração dele? O trem teve que tombar para você voltar a falar comigo? Precisou o trem tombar para você voltar a orar? Então eu achei muito interessante ali esse testemunho, que às vezes Deus permite às vezes alguma circunstância porque Ele quer ministrar o nosso coração. Amém? Jonas precisou descer na profundeza com um peixe, engolido por um grande peixe. Não precisava, mas talvez aquela foi a circunstância que Deus permitiu para falar com Jonas. Deus, Ele é soberano, didático, Ele faz do jeito que Ele quer, do jeito que Ele apraz. Nós somos o barro, Ele é o oleiro, Ele tem o poder sobre todas as coisas. Você pode aplaudir a Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus soberano. Então desce a casa do oleiro. Então, primeiro, a revelação foi pessoal. Segundo, a revelação foi didática. Terceiro, a revelação, ela foi progressiva. Amém, meus irmãos? Porque Deus disse assim, ó, o texto aqui, ó: a palavra do Senhor veio a Jeremias: vai e desce a casa do oleiro. Aí ele foi, a Bíblia diz aqui que ele foi, levantou, foi à casa do oleiro. Chegou lá, ele viu o oleiro ali fazendo do barro, o vaso e tal, né? E de repente o vaso quebrou, o vaso se desfez, amoleceu. Aquele oleiro pegou e começou a fazer o barro novamente, conforme ele parecia bem aos seus olhos. E ali o texto, cadê? Acho que é o versículo 6, o versículo 5, né? O versículo 5, Pedro. Então veio a palavra do Senhor. Quer dizer, a palavra não tinha vindo lá no versículo 1? A palavra veio, agora aqui a palavra veio de novo. Então, às vezes, irmãos, que nem eu disse, a revelação ela é progressiva porque, irmãos, é no caminho, é no processo, sabe? É na obediência, é no caminho, servindo. É no caminho que eu estou seguindo, ouvindo a voz de Deus, que a revelação vai ficar clara. Ele vai revelar o que Ele tem na minha e na tua vida. É no caminho, é no processo que Ele vai revelar à igreja o que Ele tem para esta igreja, o que Ele tem para a sua vida, o que Ele tem para o teu ministério, o que Ele tem para o teu casamento, o que Ele tem para a sua família. É no processo. Desculpa, gente. É no processo. Sabe, Jeremias vai lá, ele começa a observar, e o homem está lá, o oleiro está fazendo ali, e enquanto o oleiro fazia o barro, enquanto o oleiro fazia o vaso quebra, e o oleiro pega o barro de novo, e começa a fazer o novo vaso ali. Deus estava revelando. Amém, irmãos? Uma aplicação prática aqui, irmãos. É servindo, Michele. É aqui louvando que Deus vai revelar o que Ele tem na sua vida. João, é aqui, é num simples texto que você lê que Deus vai revelar o que Ele tem na sua vida. Fernandes, é aqui ouvindo a palavra de Deus que Ele vai revelar o que Ele tem para a sua vida. Márcia, é você aqui servindo, cantando, é que Deus vai revelar o que Ele tem na sua vida. Igreja de Jesus, é vindo à casa de Deus, é sendo ministrado pela sua palavra, é ouvindo, é tendo um atento, é num estudo bíblico, é numa célula, que Deus vai revelar o que Ele tem na minha e na tua vida. E eu sei que Ele tem algo grande, irmãos, para nós. Eu profetizo em nome de Jesus o que Ele tem para a tua vida, o que Ele tem para o seu ministério, o que Ele tem para você é algo extraordinário. Se você crê, manda sua mão para o alto e glorifica o nome do Senhor.
Então esteja atento ao processo, à revelação, ela é progressiva. Ela vem vindo como uma lâmpada, como uma luz, como o sol que vai apontando lá no nascer do sol. É uma luzinha pequena e vai crescendo. Mas quando chega ao meio-dia, tudo fica claro. Aleluia, irmãos. Deus, Ele é poderoso, a revelação ela é progressiva. Enquanto o oleiro vai fazendo o vaso, Deus está falando. O vaso quebrou na mão do oleiro, Deus está falando. O oleiro pega o vaso, o barro, e começa a modelar um novo vaso. Deus está falando. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Coloca o versículo 6. E aqui Deus está falando: Jeremias, sabe o povo que você está falando, profetizando? Não poderei eu fazer como com vocês, de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, o oleiro aqui é Deus. O povo aqui é o vaso. É o vaso. Deus é o oleiro. Nós somos o vaso. E outra coisa, irmãos, assim como a palavra de Deus veio a um homem, profeta, você sabia que todos nós aqui, nós somos sacerdotes do Deus vivo. Antigamente consultava o profeta, consultava o sacerdote. Não precisa, porque nós já temos um sumo sacerdote, irmãos, que entrou na sala do trono, que entrou na presença de Deus com teu sangue precioso, Jesus Cristo, e hoje nós temos acesso a Deus. Não preciso consultar cartomante, ninguém, sacerdote, super-homem espiritual, não. Hoje eu posso entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus e dizer: Pai, eu estou aqui. Então, e a palavra de Deus, ela vem ao nosso coração, querido. Ela vem ao nosso coração, porque nós somos também como um barro, irmãos. Nós somos como um barro na mão do oleiro. Nós ainda não somos. Nós somos ainda num processo. Paulo falou que a espiritualidade, ela é um processo, capítulo 4 do livro de Efésios. Deus levanta homens, líderes, pastores, profeta, apóstolo, pastores, para que haja edificação no corpo de Cristo, para que todos cheguem à maturidade, chegue à estatura, à medida perfeita de Cristo. Nós estamos em processo, irmãos. Deus ainda está trabalhando em nós, por meio de nós e em nós. Por isso que, irmão, às vezes a gente olha assim: eu já sou perfeito. Não, ninguém é perfeito não, irmão. Deus está lapidando nós. Deus está lapidando, Deus está fazendo assim, irmãos. E às vezes esse processo ele é doído. Até tem um hino que diz, como é que é aquele hino do oleiro lá? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser.
Às vezes, irmãos, Deus, para fazer um vaso novo em nós, Ele vai tocar no nosso caráter. Às vezes Deus vai tocar naquilo que a gente mais ama. Às vezes Ele vai tocar lá nas nossas emoções. Ele vai tocar lá nos nossos hábitos. Ele vai tocar nas nossas manias. Ele vai tocar nos nossos costumes. Às vezes Ele vai mexer lá na zona de conforto. Sabe? Ai, Deus, não mexe aqui não, porque aqui não... é lá que Ele vai mexer. Porque, irmãos, a Bíblia diz aqui, Michele, que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso quebrou na mão do oleiro. O vaso não quebrou fora, o vaso quebrou na mão. O vaso quebrou num processo. E às vezes, irmãos, é doído. É doído. Às vezes, o oleiro vai precisar fazer assim, ó, pegar o vaso. Ele vai amassar, vai doer, dói aqui, dói ali. Ai, não, Deus, não, mas Ele vai fazer. Ele vai fazendo, Ele vai modelando, Ele vai modelando, irmãos. Mas Ele vai, irmãos, fazendo um vaso de honra para a glória dEle, irmãos. Amém, meus irmãos? Isso quer dizer o quê, irmãos? Às vezes nós caímos, às vezes nós erramos, às vezes nós falhamos no processo, mas quando nós estamos na mão do oleiro, irmãos, Ele não para, a obra não para, Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo um vaso de glória. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E aqui o texto diz que Ele começou a fazer... sabe, cadê? Como fez o oleiro. Volta antes. Fazia e quebrou-se na mão do oleiro, e ele tornou a fazer dele outro. Olha, eu achei interessante isso aqui. Outro vaso. Irmãos, o que Deus vai fazer na tua vida é melhor. O que Deus vai fazer na tua família é melhor. Não fica olhando para trás, mas não vai acontecer mais, não vai acontecer, irmão. Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai fazer outro, mas você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é o Senhor, Ele é o oleiro, nós somos o barro. E eu posso ter, irmãos, às vezes da minha vida mesmo, Deus me amassou, irmão. No processo eu quebrei. Confesso que eu quebrei. Mas a mão do oleiro me amassou, irmãos. A mão do oleiro me amassou. E hoje eu estou aqui não para minha glória, irmãos. Hoje eu estou aqui para glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Ele é Deus, Ele é o Senhor da obra, e aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, para concluir. O que Deus começou a fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, vai terminar. O que Deus começou a fazer na tua família, Ele vai concluir a obra, porque Ele é o oleiro, Ele é o oleiro, nós somos o vaso, e a nossa vida está em sua mão. Você pode se colocar de pé, querido, na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão de Deus. E eu vejo o oleiro trabalhando aqui hoje. Eu vejo o oleiro amassando o vaso aqui nessa noite. Eu vejo o oleiro aqui trabalhando em barro aqui.
O oleiro está na casa amassando barro aqui. Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Deus está trabalhando no teu coração. Deus está trabalhando na tua família. Deus está trabalhando na vida dos teus. Deus está amassando barro lá. Xarabaço e decandarabaço e decomandabesca. Vamos adorar o Senhor. Oh, diga para ser melhor, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Nas mãos do Deus está te amassando. é pra minha vida. Nos faça de novo, Senhor. E me faça de novo. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Jesus. Eu quero ser. Oh, Deus está te amassando. Eu Quero ser, Senhor, amado. Vaso novo. Vaso. Carabaço e decandarabaço e decomandabessube. Segura um pouquinho, vai segurando. Oh, meus irmãos, presbítero Carlos, vem aqui à frente. Irmãos, vem aqui, receba essa oração. O presbítero Carlos vai estar orando pela sua. Presbítero Osvaldo também, vem aqui, irmão, faça uma fila. Permita esses homens de Deus orar por você. Permita esses homens de Deus aí, ó. Esses homens de Deus aí orar por você, porque às vezes você entrou aqui, irmãos, você está num processo, mas Deus está trabalhando. Michele, nós estamos num processo. A obra ainda não está completa. Ione, a obra ainda não está completa. Ainda não está completa, Márcia. Deus está trabalhando. Viu, Samuel? A obra não está completa, viu? A obra não está completa. Deus está trabalhando, querido. Receba essa palavra. Receba essa oração. Deus está trabalhando, querido. Vem receber essa oração especial aqui. Você está num processo. Deus está trabalhando. Oh, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. É um processo. Ainda que pode doer, mas Ele vai fazer o melhor. Pode doer, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando aqui. Quebra minha vida. O vaso quebrou, mas ainda não terminou. E me faça de novo. O que Deus começou, Ele vai concluir. Eu quero. Eu quero. A obra ainda não acabou. Eu quero ser. A obra ainda não acabou. Vaso novo. Quero ser. Oh, meu Deus. Receba agora. Receba agora. Receba aí. Receba. Como vaso nas mãos do oleiro. Deus está amassando o vaso. Quebra minha vida.
e me faça de novo. Ele está amassando o vaso. Ele está amassando o vaso. Ele está amassando o vaso hoje. Eu quero ser um vaso novo. Oh, rabaço e decandarabaço e decandarabaço. Oh, o oleiro está na casa. 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 O oleiro está aqui. Fala comigo, Deus. Xarabaço e decandarabaço e decomandarabaço. Fala comigo, Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Fala. Deus Todo-Poderoso. Transforma. Deus Todo-Poderoso. Transforma-me de dentro pra fora. Acabou? Não acabou? Sim. Não acabou não. De dentro pra fora. Xarabaço e decandarabaço. Vai de mim de novo e de novo. Transforma-me. Ele está aqui. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui. Xarabaço e decandarabaço e decomanabaço. Xarabaço e decandarabaço e decomarás. Abra os meus ouvidos. Segura um pouquinho, Michele. Feche seus olhos agora, igreja. Feche seus olhos. Querido, você que entrou aqui achando que é o fim. Não é o fim, diz o Senhor para você nessa noite. A obra que eu comecei, ela foi interrompida por algum processo. Mas diz o Senhor para você que não é o fim. A obra vai continuar. Porque Deus não parou a obra. O oleiro não parou a obra. O vaso quebrou, mas o oleiro não parou a obra. A sua vida está na mão de Deus, e Ele está trabalhando, e Ele vai concluir a obra que Ele começou na sua vida. Diz o Senhor: essa noite, manda a sua mão pro alto e dá glória. Arabaçu e decandarabaçu, decandarabaçu, decandarabaçu. Receba, receba, receba. Faz de nós um vaso novo, Senhor. Ainda que muitos olharam e disseram: ali já era. Ainda que muitos falaram: olha, não vai, ali não tem mais jeito. Ainda que muitos olharam e falaram: o vaso quebrou. Não, não, não. Está na mão do oleiro, está na mão de Deus. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus, igreja. Está na mão de Deus, meu irmão. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Faz a tua obra, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, igreja. Aplauda a Jesus bem forte. Carabaçu e decandarabaçu. Ainda de pé, ainda de pé. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelos louvores.
Obrigado por cada irmão aqui, Senhor, que se uniu a nós nesse propósito nessa noite. A nossa palavra é de gratidão, Senhor. Nós vamos embora para casa, mas a unção continua, a presença continua, porque onde nós vamos, a Tua presença está conosco, Senhor. Dê uma noite de bênção, Senhor. Dê um final de semana abençoado a todos, Pai. Que eles possam ter um final de semana iluminado, cheio da presença no coração. Que eles saiam daqui levando a palavra, levando a bênção, levando a graça, levando a unção para os seus lares, Senhor. Que eles possam chegar lá hoje com um sorriso diferente. Que eles possam chegar lá hoje, Senhor, olhando diferente. Que eles possam chegar agora em seus lares com a perspectiva diferente, Senhor. E que eles levam, Senhor, aqui a bênção de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Estenda as mãos assim, irmãos. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão eterna do Espírito Santo reina em cada coração, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz: está encerrado, meus irmãos. Deus abençoe. Faz de